Bom dia, bom dia, bom dia! Passou Natal, passou o final de semana e nós está aqui de volta. Eu tava com saudade do meu ET, saudade de tudo lá. Gente, eu até tentei fazer vídeos para vocês. Eu gravei inclusive um vídeo para falar da véspera, né, de Natal, que a bolsa inclusive abriu até meio período. Mas fala pra mim, quem conseguia mandar um vídeo que a internet horrorosa que eu tinha lá do outro lado, nossa senhora, só por Deus do céu, rezando muito, que olha, para as coisas funcionar. Bom, sobre essas experiências de viagem, sobre esses causos, experiências de vida, experiência espiritual dessa viagem, eu vou fazer um vídeo hoje à noite, eu vou fazer a live hoje, eu até tenho matéria pronta, pauta pronta de outras coisas, mas eu vou fazer da experiência de hoje, para não ficar aula, porque tem gente que foi viajar, tem os moderadores, tem moderadores meus que foram passear, né, e não é muito justo, né, não é muito correto eu pegar e fazer um negócio desse, uma aula, porque eu teria que ficar acompanhando o chat e tudo mais, né? Então eu vou fazer um bate-papo hoje à noite, às 8h30, no canal principal, para a gente conversar sobre experiências, tá? Aí eu vou falar para vocês o que está acontecendo de coisa, e vai ter algumas coisas também financeira, porque as pessoas, cara, olha, o ser humano precisa de educação financeira, ele precisa de uma educação empresarial, ele precisa evoluir, para eles é normal, tudo quebrado, tudo feio, sabe? É uma coisa assim, olha gente, ó, só por Deus e Jesus na causa, viu? Mas vamos lá, dando sequência aqui, Bolsa de Valores. Bom, nós fechamos a semana passada com a Bolsa valorizando no último pregão 1%. Ela chegou a dar uma máxima de 118 mil pontos. Bateu de novo, 118. Mas depois recuou um pouco e ficou em 117.806. Altíssima. Eu nem vi quais são as ações que subiu bem. Ó, teve uma de operadora de aviões, ó, Azul, subiu 6,9. Vamos ver se nós temos outras operadoras aqui. Deixa eu ver a Gol, né? A Gol subiu 5,3%, subiu bem, olha que beleza. Até a Embraer subiu um pouquinho aqui, 4,1%. Então nós tivemos algumas ações que subiram mais. Light, que é energia, subiu 5%. Nós temos aqui Rossi Residencial subiu 7%. E Usiminas subiu bem. Valide subiu bem, VEG caiu. O pessoal fica falando, Petrobras subiu também um pouquinho mais, subiu 2,2%, 2,5%. Bom, é isso daí. Teve uma tendência de alta e a gente vai conversar sobre o que pode acontecer para agora, para hoje. Eu estava numa expectativa muito grande, porque tinha aquele negócio dos Estados Unidos que não ia aprovar, o Trump bateu firme, bateu o pé, falou, eu não vou aprovar esse negócio não, porque tem coisa errada aí, tinha mesmo coisa muito ferrada lá. E o dólar fechou na semana passada com queda de 0,4%, fechou em 5,18. Vamos ver como é que vai ser hoje. O internacional, que eu costumo acompanhar, ele está subindo a venda, tá? Ele está aumentando a distância de novo. Ou seja, o valor de compra ele manteve, e o valor de venda ele está aumentando. Então é tipo assim, eu compro por 5,20 e vendo por 5,45. Esse valor aumentou, estava próximo. Isso significa que está tendo menos fluxo, então, e mais risco. Então ele vai aumentando essa distância para compensar qualquer tipo de risco que possa ter. Oscilações muito graves ou drásticas, por exemplo. Então fiquemos atentos um pouquinho no dólar para ver qual é a parada dele. Vamos começar com as notícias? Então vamos lá. Infomoney, com juros no piso histórico e maior oferta de produtos, fundos internacionais crescem e aparecem no mercado brasileiro. Dos cerca de 150 bilhões que a indústria de fundos captou em 2020, aproximadamente um terço foi direcionado para produtos globais, segundo Ambima.
A redução da taxa Selic de 2% ao ano foi provavelmente a principal responsável pela migração em massa observada durante 2020 de renda fixa para a Bolsa. Isso é uma verdade, porque até eu fiz. Porque eu falei, eu vou deixar o meu dinheiro parado na conta, ele não está rendendo. Rendendo nada, falar que aquilo é rendimento não é uma mentira. Mesmo com todas as incertezas despertadas pela pandemia. E por conta das oportunidades relativamente limitadas no mercado acionário brasileiro em comparação às opções disponíveis em mercados mais envolvidos com o americano, as estratégias globais de investimento aos poucos começaram a ocupar cada vez mais espaço nas carteiras do investidor brasileiro. Ainda mais em um ano no qual o desempenho destacado das bolsas dos Estados Unidos, impulsionada pelas gigantes do setor de tecnologia, deixou claro o poder de diversificação geográfica em ativos com baixa correlação entre si e que não encontram paralelo localmente. Devido aos juros baixos e as perspectivas favoráveis para o mercado global de maneira ampla, seja para companhias de tecnologia ou seja da velha economia, entre aspas, os fundos internacionais entraram de uma vez por todas no radar do investidor brasileiro. Fundos internacionais no radar brasileiro? Do investidor, diz Fabiano Sintra, especialista da XP. Segundo dados, eu não sei não, hein? Segundo dados da Associação Brasileira de Entidades de Mercados Financeiros e Capitais, Ambima, dos cerca de 150 bilhões que a indústria de fundos captou em 2020, até 14 de dezembro, aproximadamente um terço foi direcionado para produtos globais. Tudo bem, globais é para todos os países, não só o Brasil. Entre as classes que mais receberam dinheiro dos investidores, os multimercados de investimento no exterior captaram 37 bilhões. E aí ele vai fazendo as historinhas deles aqui, e aí eles colocam uma tabelinha onde eles pegam multimercados, patrimônio de 1,37 trilhões, captação em 2020 de 94 bilhões. Então eles vão mostrando que tem esses fundos de investimento. O que eles são esses fundos de investimento? Vou explicar de novo para vocês. É o seguinte, em vez de eu sozinho, pessoa física, eu vou lá e vou investir numa empresa. Eu vou investir na outra empresa. Aí eu tenho que ficar olhando na internet todo dia para ver se a ação subiu, desceu, como é que tá, se aconteceu alguma coisa. Então seria o seguinte, você pega e terceiriza esse serviço de ver ações subindo, descendo, você terceiriza para um fundo, você joga num fundo. Por que num fundo? Porque o fundo ele vai pegar o seu dinheiro, não vai investir em uma empresa, ele vai diluir em várias empresas para não correr riscos, para o risco diminuir. E ele vai ter uma pessoa que vai ficar lá comprando e vendendo, conforme sobe ele compra, baixa, conforme sobe ele vende, se baixa ele compra, e fica fazendo um movimento de compra e venda de ações e gerando rentabilidade. Só que é o seguinte, a rentabilidade dele é melhor do que a poupança, é mais seguro do que você investir diretamente numa ação, isso é. Só que por outro lado, a taxa que ele te paga real, a liquidez real que ele te dá, o dinheiro que ele te dá, ele é, como que eu poderia dizer, ele não é tão bonito como se você fosse arriscar mesmo vendendo uma ação. Um exemplo, vamos lá. Um CDB hoje está dando 0,25%, 0,30%, vai, vamos lá, 0,3% ao mês, chutando forte em alta, em bancão até menos, hein? E você fala assim, 0,3% ao mês. Os caras pegam e falam assim, eu faço para vocês, eu tô conseguindo para vocês 2% ao mês. Você fala assim, cara, 2%, um é 0,25%, 0,30%, outro 2%. Nossa, 2% tá ótimo, você vai colocar no fundo. Mas professor, e se eu colocasse direto na bolsa? Aí depende. Se a sua bolsa subir, ela pode subir 4, 5, 6, 10%. E se ela cair, ela pode cair 4, 5, 10%.
eu prefiro as ações direto, porque eu ponho meu dinheiro, consegui, eu já volto, meu dinheiro está lá, eu não preciso ficar preso, amarrado, é aquele jurinho só. Eu estou aproveitando para ter experiência, para aprender a mexer com bolsa. Agora, se ela chegar num ponto aonde ela chegou nesse ponto, 117 mil, não é? E ela não baixar mais, se ela ficar ali naquele 117 mil, eu vou para algum fundo ou vou para uma renda fixa. Se o fundo me travar, que eu não posso tirar com antecedência, eu não vou para o fundo, eu vou para uma renda fixa, tipo um CDB com baixa automática. Por quê? Porque eu não sei o que vai dar de dor de barriga no mercado. Ele pode simplesmente dar uma dor de barriga e descer. E na hora que ele desce, eu tenho que estar com o dinheiro na mão disponível para poder ir lá e comprar. Mas agora, nesse valor, eu não entro, cara. Eu não entro. Esse aí deixa para as pessoas que gostam de apostar ou para aqueles que quer ficar 5 anos na Bolsa de Valores recebendo participação dos lucros. Aí é outros 500. Quer entrar na bolsa para receber PLR, acha uma ação boa que paga PLR bom, que paga participação dos lucros e fica lá. Agora, eu não vou botar meu dinheiro numa bolsa tão inflada desse jeito, de jeito nenhum. Eu não vou. Para mim, não. No que eu vejo, não presta. Mas vamos lá. Vamos lá, CNN. Em 2021, o Congresso quer andar com as reformas que ficaram paradas em 2020. Isso é uma ótima notícia. Ótima notícia. Então, uma tendência para a Bolsa de Valores subir bom hoje. Vamos ver como é que vai ser. Apesar que tá harta, mas mesmo assim, ainda aqui, eles estão doidinhos para passar nos 120 mil pontos. Vocês podem ter certeza que eles vão fazer de tudo para alcançar. Para falar que bateu o recorde no ano e fechou com chave de ouro para estimular o povo na virada do ano, entrar tudo. O ano 2021 começa no Congresso Nacional apenas em fevereiro. O atual presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, já tentou antecipar os trabalhos. No entanto, até agora, Davi Alcolumbre, que além de presidir o Senado, também comanda o Congresso, não se mostrou disposto a diminuir o recesso dos parlamentares. O Orçamento 2021. Veja o que deve ser aprovado em 2021. Vamos lá. Este ano, o Congresso Nacional não aprovou a Lei Orçamentária Anual 2021. Isso é um problema. Assim, para que a máquina pública não pare, os parlamentares precisaram aprovar a matéria assim que os trabalhos retomarem. A LOA estima que as receitas fixas às despesas do governo federal. Escuta o que eu estou falando. Vai faltar salário para o povo. Eles vão enrolar no orçamento e não vai passar. Escuta o que eu estou falando, hein? Reforma tributária. Tanto Câmara quanto Senado prometem ao mesmo, mas se acontecer vai ser coisa de um dia, só vai dar aquele rebuliço, depois anda, mas que vai. Reforma tributária. Tanto Câmara quanto Senado prometem, ao menos até agora, priorizar a aprovação de reforma tributária. Há um projeto já enviado sobre o tema no Palácio do Planalto, além de um texto construído na Câmara e um outro no Senado, sendo discutidos em uma comissão mista. PEC emergencial. A proposta de emenda constitucional, conhecida como PEC emergencial, deve ser aprovada no primeiro semestre. O texto cria mecanismos de ajuste fiscal para a União, Estados e municípios. Em 2020, houve a expectativa de que o novo programa de transferência de renda do governo federal, Renda Cidadã, fosse previsto no PEC e ainda não definido. Então tem essa PEC emergencial que os caras estão querendo prorrogar, mas o governo falou que não tem dinheiro e parece que não vai mesmo, hein? Pacto Federativo. Outra prioridade deve ser o PEC do Pacto Federativo. A intenção de matéria é retirar as amarras do orçamento federal, segundo o Ministério da Economia. A proposta irá entregar aos estados e municípios até 400 bilhões em 15 anos. Veja bem.
Vocês lembram aquela proposta que o Paulo Guedes falava no começo, lá de inverter a pirâmide, que os estados deveriam ter, os municípios e os estados deveriam ter mais dinheiro do que o governo federal? É isso daí, tá? O Pacto Federativo. Só que eles ainda não arrumaram um meio de pegar e inverter essa pirâmide. Eu não sei como é que vai ser isso daí. Vamos ver o que vai ser. É muito poder para governador e vai diminuir bem o governo federal. Vamos ver como é que vai ser isso aí. Mas, por outro lado, vai fazer com que os estados comecem a brigar entre si, fomentando o crescimento, um lutando contra o outro para que o meu cresceu mais, o seu cresceu mais e assim vai. E é isso que deve acontecer mesmo, como se fosse vários países dentro de um país só. PEC dos fundos. Ministério da Economia tentará ainda emplacar no Congresso Nacional a aprovação da PEC dos fundos, que extingue mais de 200 fundos públicos do Brasil. Eu acho ótimo isso aí. Essa PEC, junto com a proposta do Pacto Federativo Emergencial, foram batizados pelo ministro da Economia de Plano Mais Brasil. Reforma administrativa. Eu acho que tem que fazer mesmo aquele negócio lá. Reforma administrativa. Ainda em setembro de 2020, o Executivo enviou uma proposta para uma reforma administrativa, e isso tem que acontecer também no funcionalismo público da União. O texto enfrenta resistência no Congresso, mas é visto como essencial pelo Planalto. Tem que acontecer mesmo. Tem que acontecer. Não pode ficar do jeito que está. Não pode. A estrutura que está hoje, o funcionalismo público, não é inviável. Não consegue mais, já está morto. Autonomia do Banco Central. Já aprovado no Senado o projeto de lei que determina a autonomia do Banco Central, com diretores com mandatos fixos e regras para nomeações e demissões, ainda precisa ser analisado pela Câmara dos Deputados. A matéria enfrenta a resistência da oposição, mas é considerado fundamental pelo Planalto. Você me desculpa, mas isso daí eu não estou de acordo, não. É bom para os Estados Unidos. Para o Brasil, se um governo ruim fica igual a STF. Foi o governo anterior que colocou e vocês têm que engolir agora eles até o não sei quanto tempo. Rapaz, isso é um perigo, isso aí, olha, não pode fazer isso não. Privatizações. Para o plano de agenda de privatizações precisa andar, e aí tem das coisas de privatização. As das privatizações eu acho que deve acontecer algumas coisas, mas com muita cautela. Vejam bem. O pessoal está querendo privatizar o correio. Hoje, nos dias de hoje, até dá para privatizar. Por quê? Porque as cartas diminuíram muito, mas muito. Agora está tudo meio que eletrônico as cartas. Então, a gente não correria tanto risco de tomar no nariz. E ficaria como se fosse algo de entrega de mercadorias. Mas vocês não podem esquecer o seguinte: o correio tem um poder violento com tantas outras coisas. Se eu fosse um banco estrangeiro, eu pegaria o correio. Porque o correio ele tem uma estrutura para se transformar numa agência de pagamentos e recebimentos, e não só despacho de mercadoria, que é assim surreal. Eu acho que o correio ele é muito bom, mesmo do jeito que está, ele é muito bom, funciona muito bem. Só que ele está sendo mal aproveitado. Numa iniciativa privada, você ia ver o que é bombar isso aí de crescimento. E como tem muitas franquias do correio, o pessoal que comprou franquia se dá bem, viu? Vamos lá. CNN, Trump assina pacote de socorro em meio à pandemia e evita a paralisação do governo. Pois é, ele bateu o pé, falou que não vai, mas tinha umas coisas que estavam erradas aqui. Eles estavam querendo dar dinheiro para outros países, para não sei o que, para ajudar, até coisa comunista, cara. Tá querendo dar para um monte de país comunista dinheiro, uns absurdos assim que você fala assim, para com isso. Com a assinatura de Trump, um valor de aproximadamente 900 bilhões de dólares visa combater o impacto da pandemia, a saúde pública e a economia do país. A medida possibilitará estender os benefícios do seguro-desemprego para milhões de pessoas que haviam perdido o direito do auxílio no sábado. O pacote inclui também 1,4 trilhão em gastos para financiar agências governamentais até o fim do próximo ano fiscal, setembro de 2021. Se Trump não tivesse assinado a legislação, uma paralisação parcial do governo começaria na terça-feira e colocaria em risco
a renda de milhões de funcionários. O Trump ameaçou bloquear o projeto depois de perder as eleições, mas não é bem isso, é que tem uns lixos ali no meio. Sabe aquelas coisas que a nossa política faz aqui no Brasil? Também fizeram lá. Eles colocam o negócio essencial bom e enfiam um monte de lixo lá no meio. E sem tempo do cara. O cara é obrigado a aprovar, mesmo não querendo tirar umas partes lá. Pois é, fizeram isso, mas passou. Então a bolsa vai se dar bem, o dólar tem uma tendência de caída. Porque vai inundar o dinheiro, você vai criar dinheiro novo. Você vai fabricar mais dinheiro, é mais dinheiro inundando o mercado. E aí o dólar, mais dólar jogando no mercado. Então tendência de dar uma quedinha. E por outro lado, ele volta a querer subir, porque fomenta o crescimento americano e aí vão querer, né, compra e venda de produtos americanos. Vamos lá, BBC News. É um momento alarmante. O professor que compara a crise dos Estados Unidos com a queda da República Romana. Eu li essa matéria. Fiquei curioso. E o que ele fala? Ele fez um estudo, ele fez umas análises de alguns pontos de características humanas e característica social. E ele estava detectando que a crise nos Estados Unidos hoje é muito parecida com a queda da República Romana. Pois é, e nós estamos vendo o nosso Império Otomano, né? Otomano, que pode ser representado, que é representado pela China, crescendo e crescendo muito, mas muito mesmo. E esses caras colocaram até uma previsão de crescimento deles, se eu não me engano está aqui, então já vou ler para vocês. Infomoney. Pandemia antecipa a ascensão da China e país deve se tornar a maior economia do mundo em 2021, de Centro de Estudos. Mas veja bem, eu vou falar para vocês, eu acho que vai antecipar ainda mais. De 2028 vai ser para daqui 3 anos, 3 para 4 anos. Aí você vai falar assim, mas professor, qual que vai ser a tacada deles? É simples. Eles, para passar a China, os Estados Unidos, eles precisam, sabe do quê? Valorizar a moeda deles uns 30%. Sabe a desvalorização que nós tivemos do real? Em vez de desvalorizar, valorizar. Se amanhã a China pegar e falar assim, eu vou travar o dólar, o câmbio, no valor tanto pro yuan lá, yuan, eles só de travar, eles já passam a economia, já deixa o planeta tudo em alvoroço. Porque se eles fizerem isso, vai sair que o PIB deles foi um monte, porque é tudo convertido em dólar. Então, vamos lá, olha só como é que é o negócio, vamos lá. Imagina a cena. Tá o último dia, vai ser amanhã que vamos, supondo mesmo, vai que vai amanhã, hoje é dia 28 do 12, é isso que você tá falando a data, 28 do 12, e amanhã, dia 29, eu sei que vai ter uma análise dos PIBs, para levantamento dos PIBs, para as pessoas saberem como é quem cresceu, quem caiu, beleza? Ótimo. Aí o que eu pego? Tudo é convertido em dólar. Eu pego e travo meu país com a moeda e valorizando ela como se fosse 50%. Um exemplo, bem jocoso, mas vamos lá, vamos chutar o barco. 50% de valorização. De um dia para o outro, numa canetada. Eu vou lá e dou uma canetada. Pá! Aí sai lá, o PIB. O PIB da China cresceu, está mais poderosa do que do planeta, não sei quantos bilhões, tal. Por quê? Na conversão, pela regra do país, que é assim que funciona, tava um monte. Aí passa uma semana e ele fala assim, olha, o pessoal que reclamou, nós vamos ter que dar uma baixada, vamos fazer uma política agora de regressando aos poucos e tal, mas ele já ganhou o carimbo do maior potência do planeta. Eu acho que é isso que eles vão fazer. Eles vão mexer com o psicológico americano. Eles vão cutucar, vai cutucar a onça com vara curta, vocês podem ter certeza. Agora, para a gente fechar com chave de ouro, a AFP, Jornal AFP, prudência com nova cepa de coronavírus detectada na Nigéria. Uma nova cepa do coronavírus distinta e detectada recentemente na África do Sul e na Inglaterra, mas que compartilha algumas mutações com esta última, foi descoberta na Nigéria, país de maior população da África com 200 milhões de habitantes.
depois do anúncio discreto durante a semana pelo Centro Africano de Excelência para a Genômica das Doenças Infecciosas, com sede em Ed, sudoeste da Nigéria, o Centro Africano de Controle de Doenças, Agência de Saúde e União Africana organizou uma reunião de emergência. Biólogo molecular que participou no requisito. Vamos lá. Eu quero ver o que eles vão falar aqui. Não temos ideia nem certeza se esta variante tem relação direta com o aumento de casos na Nigéria atualmente, porque aumentou muito os casos de uma hora para outra e foi muito rápido. Não sabemos de onde vem a nova variante. Acreditamos que é independente, que se produz na Nigéria. Não acredito que é importada, diz o biólogo. Defendendo alguma coisa, mas também eu não acho, não, porque agora está tudo misturado. O importante não é a mutação, e sim a transformação da proteína spike, entre aspas, a parte do vírus que permite o acesso às células do corpo e que tornaria essa mutação infecciosa, explicou. Não entendo nada, mas depois vou ter que dar uma bisoiada mais fundo. Peço que as pessoas não extrapolem. Existe uma tendência a extrapolar com as novas variantes do vírus, diz o professor. Nada prova, por exemplo, que a cepa encontrada na Inglaterra teria o mesmo efeito na Nigéria e vice-versa. Se há algo que a Covid-19 nos ensinou é que em tudo que acreditávamos saber sobre este vírus estávamos equivocados. Alguns previram que 1/3 da população da África morreria, mas não podemos aplicar as pesquisas e os números reunidos na Europa e nos Estados Unidos e aplicá-los aqui. Somos geneticamente diferentes, nossa saúde imunológica é diferente. É verdade isso. É verdade, mas está tendo uns negócios aí que está aumentando muito a velocidade, espalhando de uma forma muito grande. Gente, essa é a nossa segunda-feira começando, tá? Que Deus abençoe a todos e vamos engatar uma sexta marcha e vamos procurar um carro de corrida para ver se acha uma 7ª ou 8ª. Senão nós arrumamos um trator mesmo, que para arrumar um monte de marcha aí, vai até 15, 16. Porque não pode parar. Se parar, o planeta nos atropela. Gente, jamais é a verdade absoluta. Que Deus nos abençoe. Namastê.